uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Mas voltando na história lá... De como surgiu o coral. E você para de atrapalhar o negócio. Depois de toda essa caminhada com o coral adulto, quando meus filhos tinham... O Bernardo tinha 3 anos e a Bianca tinha 5, a gente... Num final de ano, na última semana, entre Natal e Ano Novo, a gente estava conversando, programando o outro ano, como que íamos ser a nossa agenda e tal. E a gente falou, não, vamos dedicar esse ano a um dia por semana para ensinar música para eles. E você fala para eles os seus filhos? Os meus filhos. Então a gente resolveu entre nós que a gente ia dedicar um dia por semana para ensinar música para eles. E a gente foi na missa, Santa Luzia. Chegou lá na missa, veio uma pessoa que eu nunca tinha tido contato e falou assim, você me espera no final da missa? Eu falei, espero, né? Fiquei apreensivo ali, falei, o que será que aconteceu? Pior coisa que tem, eu sou ansioso. Pior coisa que tem, preciso falar com você. Fala agora! Você já tá falando! Deixa pra depois. Que isso? A concentração da missa foi embora. Vai embora. E no final ele veio conversar comigo, era o Paulinho Batistella. Ele veio falar que eles estavam querendo montar um coral lá na Senhora de Fátima. Senhora de Fátima, se eu não poderia ajudar ele. E aquilo mexeu muito comigo, né? Eu falei, nossa, mas a gente acabou de resolver ensinar os nossos, por que não ensinar junto com outros, né? Junto com outras crianças. E aí eu levei isso para a família, né? Falei com a Dani, eu vou conversar lá em casa, conversei com a Dani e conversei com as crianças. E todo mundo gostou muito da ideia. E aí logo a gente marcou o primeiro ensaio, já foi assim, cheio de criança no primeiro ensaio, né, Dani? E criança gosta, né? Gosta muito. É muito legal. É muito lindo isso. E de lá para cá a gente veio, já fazem 10 anos isso. 10? 10 anos já que aconteceu Meu isso. Deus, como tempo passa. E sempre assim, com um grupo forte. Deus mandou muitas crianças afinadas, né? Muitos bons talentos. E aí a Dani foi cada vez estudando mais, se empenhando mais. Hoje ela que lidera e assim, ela que é a chefe hoje. Sou fã dela hoje. Hoje ela que é eleita a maestra. Ela que é a chefa. Hoje ela é a chefa. Conta um pouco, Dani. Ele que me ensinou tudo, né? Eu tive que aprender direitinho, né? Agora O professor foi bom, né? Mas dentro desse contexto eu fui me apaixonando pela educação mesmo, né? E eu fui cursar pedagogia, fiz um curso de formação de yoga para crianças, que é uma outra paixão na minha vida. Já tinha formação de yoga, mas aí depois fui buscar a formação de yoga para crianças. E fui entender um pouquinho sobre a educação para a paz, conheci pessoas na área da educação. Inclusive, eu trouxe tudo isso daqui, ó, esses livros para mostrar para vocês. Na hora que ela foi tirando o livro da bolsa, eu falei assim, Jesus amado, ela vai montar uma biblioteca. Isso aqui tem uma explicação, mas eu vou explicar o porquê de tudo isso, né? Mas é a bagagem que a gente traz. Eu trouxe isso dentro de uma mochila para realmente contextualizar que são 10 anos de crescimento, né? Que é interessante quando a gente pensa, quando a gente é jovem, a gente tem 17, 18 anos, a gente vai para a faculdade, o que eu vou ser, no que eu vou me formar? A gente nem imagina que ali é só um pedacinho, né? Só com isso. E minha história é muito marcante nesse aspecto, porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, porque eu tinha prazer nisso, né? E meu pai sempre falava, esse é o seu trabalho, faça bem feito. Minha mãe sempre falava isso, eu aprendi isso, né? Mas eu gostava de verdade, né? E me dediquei muito para passar no vestibular, queria muito, mas aí, às vésperas do vestibular, meu pai faleceu. Eu perdi meu pai. Então, naquele momento, eu falei, poxa, agora acabou tudo, né? O que vai ser? E eu queria muito prestar fonoaudiologia, porque eu já estava nesse caminho apaixonada por música, por voz. Eu falava pro Alex, sonhando, né? Eu quero aprender tudo sobre voz, porque eu quero ficar boa nisso, né? Mas aí o caminho mudou um pouco. E aí eu falava, puxa vida, eu sempre estudei tanto, me preparei para passar nos bons vestibulares e agora ninguém me ensinou a passar pelo que eu estou passando. E assim eu fui digerindo por muito tempo isso. Teve que aprender. Tive que aprender a lidar com isso, né? Mas aí o Alex sempre me dando muita força, isso foi em novembro que aconteceu, os vestibulares eu já tinha prestado alguns e alguns eu ia prestar ainda.
Mas ele falou, vamos prestar direito lá na FDF, que tá aberto ainda as inscrições. Eu falei, mas direito? Como assim direito, né? Ele falou, vamos! E as Ele foi junto? inscrições estavam abertas, ele fazia já direito. fazia. Ah, você já estava lá. Já estava. Ele falou, vamos Direito, prestar. Ele sempre me Esse é jogando pra diferente de quem cima. faz direito, a gente quer que todo mundo faça. É, e mano? aí eu fui entender o porquê depois também, né? E aí eu fiz a inscrição e fiz a prova e eu falei, se eu passar, eu vou fazer os 5 anos, porque eu nunca fui de desistir. Eu falei, eu vou fazer até o fim, né? E eu fiz direito realmente para aprender a me comunicar. Hoje eu sei que é isso. E o coral também é comunicação. Sim. Precisava. Olha como que são as coisas, né? A gente atravessa uma estrada para chegar em algum lugar. Por isso a mochila, por isso os livros, por isso a bagagem, né? A gente chega Traz. sempre com uma bagagem. E a gente tem que honrar isso, honrar a história. Então hoje, quando uma criança chega para mim, eu já honro ela. Porque eu sei que ela chega com uma bagagem e eu vou acrescentar uma bagagem a mais na vida dela. Ela não é que chegou vazia e você vai. Jamais. A gente tem um livro que eu até não trouxe ele aqui, mas que o autor, eu lembrei dele agora. Tô olhando aqui. O autor, ele fala assim, o nome do livro é Quando Eu Voltar a Ser Criança, e ele fala que a gente acha que tem que abaixar para falar com as crianças, mas pelo contrário, a gente tem que ficar na ponta dos pés para alcançar o nível da estatura da alma delas. Então, o coral é o maior meio, assim, para a gente se tornar pessoas melhores. Na nossa vida porque a gente decidiu educar os nossos filhos dentro do coral. Porque a gente viu que era algo tão maravilhoso, porque era algo que a gente era apaixonado. A música, a gente já fazia isso juntos. Nossos sábados à noite, quando namorávamos, era ensaio de coral. Sempre foi assim, né, Alex? A gente adorava. A gente ia para passeio só com o coral. Sempre foi a nossa vida, a nossa alegria fazer isso. Que legal. Sim, a gente se divertia fazendo isso. Eu lembrei, eu com a Tereza, quando a gente namorava, quantas vezes, sábado à tarde, todo sábado à tarde, nós morávamos na mesma cidade. Parte do espaço do amor era visitar doente. Ah lá. Eu ia ali na casa dos doentes, visitar, sentava, conversava com a senhora. Eu não vou falar que eu fazia, não, que eu vou ficar com vergonha. Então, Não, fica quieto, é melhor não falar. Quer dizer que vocês, namorando, parte do namoro à noite do sábado era... Os ensaios eram de sábado à noite, sim. Gente, marcar ensaio sábado à noite. Sim. mas eu falei brincando, mas que nem eu com a Vanessa, era os grupos de jovens. Né, da igreja. Sim. Também, Então sábado, era, sábado, então sim. era isso. A gente ia pro grupo de jovens, né? Depois saía do grupo, aí que a gente ia comer um lanche, Sim. ia para algum lugar com o pessoal do grupo. Tudo junto. Né? Era aquela galera toda, né? Aí, no caso, esses ensaios, quer dizer, também era todo mundo. Isso, e antes de eu conhecer o Alex, o grupo de jovens era a minha vida também. Ele me conheceu, eu era ativíssima, né, Alex? No grupo de jovens. No grupo de jovens, TLC, eu amava. E hoje eu ver os meus filhos, né, se inserindo nesse caminho, eu amo O também. teu menino ainda não fez. Ele ainda não fez, mas a Bianca fez. A Bianca fez já. E ela, assim, tá se encontrando Sim, bastante nesse sim. caminho, assim como na música também. Mas, voltando um pouquinho, aí o fazer a faculdade de Direito, né, e eu entender só depois, porque na faculdade de Direito a gente aprende a escrever bem, a falar Falar bem, bem, e a gente aprende que a gente postar pode falar com voz. qualquer pessoa, desde que a gente saiba falar, né? Porque ali a gente aprende a escrever para um juiz, fazer um As pedido excelências. para um juiz. E olha onde eu vou chegar, hein, o irmão Francisco, olha onde eu vou chegar. E olha que interessante. Aí a gente decidiu educar os nossos filhos dentro da música e dos valores humanos dentro do coral. Então, tudo que a gente passou para os nossos filhos, a gente passou para todas as crianças e adolescentes que passaram por nós. Para todos. Porque a gente preparava cada aula em cima de tudo que está aqui. Dessa biblioteca e mais uma gigante que ficou em casa. Mas aqui estão os principais, né? E eu queria trazer para vocês esse aqui, que é um livro da consciência, que traz uma mensagem diária. Se puder morar aqui, junto com a Relíquia de Carla Kutz, para vocês lerem sempre. Nossa, É presente para vocês três, muito tá bom? obrigado. Ó, a gente pode começar a fazer igual Inteligência Limitada, Jandim. Fazer uma prateleira. É uma prateleira. Todo mundo que vier traz uma lembrança para nós Engraçado que identificarmos. geralmente os donos aqui que dá os presentes para os visitas, as visitas que estão trazendo. Não, mas Não, o já é. presente, Nossa, que o bom. presente nosso é estar aqui. né, Vamos, Alex? vamos continuar assim, deixa o povo trazer. E aí, irmão Francisco e Marcão, aqui também tem 2 livros que eu vou entregar, um para o Jander, um para o irmão Francisco e um para o Marcão. Eles são direcionados às crianças. Quem escreveu tem uma alma muito sensível, William Benet, e ele escreveu o livro das virtudes, o Compasso Moral, 1 e 2. Isso daqui é parte da educação assim dos nossos filhos e também dos coristas, né, Alex? Que tem histórias de todos os temas, de todos os valores e virtudes que a gente precisa trazer no coração. E aqui ele escreveu para as crianças e aqui o livro dos heróis para as crianças, né?
É uma riqueza, é uma sensibilidade gigante. E aqui tem 3 livros da coleção Heróis da Verdade, que é da editora Omnisciência. Eles têm um projeto de educação para a paz maravilhoso. Então, aqui ele tem um livro que fala do irmão Francisco, ele sendo o herói da simplicidade, a Madre Teresa, a heroína da bondade, e Gandhi, o herói da paz. Então, são literaturas assim que vão nos inspirando, porque o esforço da gente é um processo. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, quando a gente vê, a gente fez, né? Sim. E os nossos esforços vão inspirando as pessoas no meio do caminho. Então, o que eu quero das crianças é que elas inspirem as pessoas. E aí eu tenho que inspirar elas. E eu preciso de inspiração E principalmente, para inspirá-las, a entende? gente falava com o padre Tiago esses dias sobre o jovem evangelizar o jovem, né? É claro que vai influenciar muito mais do que o velho chegar a querer convencer o jovem de algum fato da religião. E aí, quando você fala criança inspirar, inspirar outras crianças. Sim, Sim, sim. Elas vão influenciar muito mais as crianças do que nós. sim. É o que elas fazem, né? Entre Elas já estão fazendo isso, né? Exatamente. Quando Entre elas cantam, quando elas se colocam presente, ali. que eu já tô pra- abrindo. Isso, por favor. Não, Dani, aí você pensa, eu falo isso porque assim, a criança olha, eu também quero. É. Eu quero ser Sente aquilo lá. vontade, né? Eu vejo a menina, que eu amo a filhinha dele. Maria Amo os Antônia. dois, né? Mas a Maria Sim. Antônia é a primeira, né? Mas eu falo assim, eu tenho uma netinha que ela viu um dia na televisão e ela fez a mãe comprar. A mãe comprou e depois ela ficava. É uma roupa de bailarina. Ah, que linda. Ela olhou, ela achou tão. Ela tinha 2 aninhos, sei lá, eu. E eu acho, então, aquilo que você falou, aquela criança que estava ali de bailarina inspirou nela aquele desejo de ser também igual. Então, eu acho que quando você fala desse pensamento dessas crianças estarem sendo educadas nessa direção, influenciar outras crianças para que queiram também ser como ela. Agora, o problema é precisar de pessoas como vocês, abnegado, que possa também, como você falou, ter o maestro ali para dirigir, né? Porque sozinho não vai. Não vai. Esse E a gente- é o problema, E não eu é? acredito numa coisa, que muitas pessoas vêm conversar com a gente, né? Porque quais trabalhos a gente tem parecidos com o nosso? A gente sempre busca trabalhos assim, para a gente poder somar forças, né? Ver como que as outras pessoas trabalham, o que elas fazem melhor do que a gente, para que a gente possa agregar no nosso trabalho, no nosso projeto, e para a gente trazer pessoas, né? Para ensinar, para estar com as crianças. E assim, a gente não encontra algum trabalho assim, Eu não conheço. independente, né? Mas a gente encontrou em Passos, até falo aqui, um coral maravilhoso. A cidade de Na Passos. cidade de Passos, que a gente já foi lá conhecer o diretor do projeto, e a gente ainda vai ter a honra de conhecer o maestro, a gente só fala com ele pelo WhatsApp, mas o projeto deles é maravilhoso, ele já até tem uma associação dos coristas, pequenos cantores do Brasil, meninos cantores do Brasil, e a gente está com a intenção de se inscrever para o coral fazer parte dessa associação, Nossa, que porque bom. soma forças de uma forma muito grande. Então, assim, a gente vai buscando, né? A gente vai buscando outras pessoas que fazem parecido. E aí, dentro desse contexto, na educação musical, a música, tudo que ela é capaz de fazer na vida de uma pessoa que é sensível à música, né? Porque a gente é sensível à música. Eu ouço uma música, ou eu começo a chorar, ou eu começo a rir, aquilo mexe com sentido de todas paz, as sensações, né? Então, assim, existem pessoas que são mais sensíveis a isso, outras menos, né? Mas como saber se a gente não experimenta, se a gente não ouve aquilo? Então, a criança tem que ter oportunidade de ouvir aquele som, aquela música Sim. daquela qualidade, que vai sim mexer com a alma dela, né? E a partir do momento que ela canta, né? Ela vem para cantar no coral, ela vai entender. Os pais perguntam: quanto custa para participar do coral? Quanto eu tenho que pagar? Em dinheiro, nada. Mas existe uma palavrinha que vai, às vezes, te fazer pensar. É o comprometimento. É o compromisso. Não pode deixar a criança lá. Então, a família tem que vestir a camisa, né? Porque são muitos ensaios. São muitos horários de ensaio. São ensaios semanais, ensaios quinzenais. Quando vai apresentar, tem mais ensaios ainda. E a gente leva as crianças para outras cidades. Então, a família precisa querer ver a criança crescer naquele caminho. E aí a família vai participando, ela vê que não é só música, porque ali a gente também trabalha a evangelização. A gente trabalha os valores humanos, que são os valores que vão construir o caráter da criança. E a criança vai ver que ali tem um ritmo, que ela chega, ela vai ter um aquecimento para o corpo, ela precisa aquietar o corpo dela e trazer esse corpo para a presença.
Ela precisa entender que ela precisa estar presente. A criança chega distraída, preocupada com o que ela estava fazendo ou pensando no que ela vai fazer depois. E como fazer isso? Então, existe um trabalho para trazer esse foco, essa concentração da criança. Então, a gente vai ter a logística do ensaio e estrutura, a gente vai trabalhar o aquecimento do corpo, a gente vai trabalhar a respiração, para depois a gente começar a entrar no aquecimento vocal, para depois a gente começar a entrar no repertório. Então, tem uma construção, e a criança sabe, depois que ela já participa há algum tempo, ela sabe que ela tem que participar de tudo. Que se ela chega num pedaço que já aconteceu, ela perdeu o antes. Aí ela vai demorar um pouquinho para chegar onde precisa. Então, existe uma estrutura que a criança precisa ter o comprometimento, ela precisa valorizar aquilo para ela chegar na música. Entende, irmão Francisco? Entende, Marcão? E com isso, ela vai aprendendo a ter disciplina. Ela vai aprendendo que a voz dela importa no grupo, que a presença dela importa, que ela faz falta quando ela não participa. O grupo é um só, é um time, entendeu? Então a gente trabalha junto. Então essa união de um coral é algo, gente, que só quem participa que sabe. A gente cantar junto, porque você percebe que a vergonha vai embora. Quantas crianças tímidas que vêm, mas de repente, nossa, eu consigo soltar a voz, eu tô ouvindo a minha voz, eu tô ouvindo a voz do meu amigo. Eu consigo. E para a criança ter a experiência de subir num palco, ou mesmo quando a gente canta na missa, né? Ela fica de frente para o público, eu fico de costas. Isso me dá uma segurança, porque eu estou olhando para os meus alunos. É olho no olho, a gente fala que o que conecta eles a nós é o olhar. Não perca o olhar, olha para a gente o tempo todo, a gente fala para eles, né? Mas eles não, eles estão olhando para o público. É difícil para eles. E quando chega para fazer eles olhar para a gente, é difícil. Eles olham para todo lado. Menos para quem deve. Isso é um trabalho também. É a dificuldade de encarar, né? Hoje... E fora o olhar no olho, né? Como é forte isso. Eu falar olhando no olho. É difícil. É uma conexão, né? É a conexão com a alma, não é? Não consegue, porque eu falo assim, que causa uma insegurança. Quando você olha no olho da outra pessoa, geralmente tem a tendência de um desviar, por quê? Porque parece que ele tem medo que você vai arrancar algum segredo, alguma coisa de dentro dele. É porque a gente enxerga a alma. É interessante. É exatamente isso. É interessante. Enxergar a alma. Agora, precisava de ter isso para adulto, porque tem uns que às vezes está só de corpo. Mas... E não tem. Porque você fala assim, essa sintonia de trazer, eu não... de repente a cabeça está lá fora, o pensamento está lá fora. Mas eu não sei se eu vou falar besteira, mas tem o coral que vocês trabalham com o pessoal... adulto, não tem? Tem. O trabalho que vocês fazem com adultos? Olha, nós trabalhamos com coral adulto por muitos anos. Aí a gente ficou agora só com as crianças, né? Juvenil. E agora, o ano passado, a gente fez uma experiência de montar um coral jovem. Mas tá mais difícil trabalhar com adultos. Faz um de terceira idade. Não, eu tenho uma proposta até o final do programa, eu vou passar para vocês, um desafio. Eu sei que vocês não vão falar não, porque não pode. Olha lá, começa. Já falei, vocês levantam e saem. Não, mas você não viu? A pessoa falou pro Alex que queria falar com ele, depois só aguardar depois da missa. A missa já lascou. Já quer acabar com o podcast, já. Eu falo, tá vendo? No começo, o combinado era que o senhor levava a sério e eu atrapalhava. Tô até nem perto. Não, mas não, isso aqui é sério, não é atrapalhar, não.